como que os planos de Deus, todos eles vão se cumprir na sua vida? Como que eles vão chegar à existência? Como as promessas que Deus tem para você e para mim, elas vão acontecer? Todos nós amamos ao Senhor e sabemos que Ele tem uma gama de coisas boas para nós que nos servimos. Primeiro que Deus, Ele nos separa. Isso acontece no primeiro momento que Davi, ele tem um contato direto com o Senhor, como diz as Escrituras historicamente, dentro do seu trajeto que temos escrito. O profeta Samuel, amando de Deus, ele haveria de ir à casa de Jessé, ungir um rei, porque Saul, o primeiro monarca, havia o desagradado. E o Senhor diz que ele havia achado um homem segundo o seu coração. Para evitar problemas, Deus diz para Samuel ir até a casa desse homem e dizer que ele vai prestar sacrifício. Quando ele chega lá, é claro, quando um homem de Deus aparecia na porta de alguém, a pergunta era: você vem em paz ou não? Porque eles imaginavam ou que Deus iria abençoar ou que Deus iria castigá-los, penalizá-los por causa de algum tipo de desobediência. Mas Samuel iria em paz. E aí ele diz para Jessé que ele estaria ungindo um rei, um de seus filhos Deus levantaria para sentar no trono. E ele vai passando todos os seus filhos, começando o primogênito até o último que estava ali na casa. Mas Deus não havia se agradado de ninguém, diferente de Samuel, diferente do povo de Deus, que é conquistado pela aparência. E esses homens, eles eram belos, formosos, de bom porte, eles eram a nível de aparência como o próprio rei Saul. Mas Deus diz para o profeta o seguinte: eu não vejo como o homem vê, eu olho no interior, não no exterior. Essa pessoa não está aqui. E a pergunta continua para Jessé: todos os seus filhos estão aqui? E aí ele se lembra do jovem Davi, que estava no campo pastoreando o seu rebanho. Samuel diz: nós não sentaremos à mesa enquanto esse rapaz não chegar. Ele foi chamado, lá ele apareceu, e aí ele foi ungido. A partir daquele dia, a palavra diz que o Espírito de Deus tomou conta de Davi. O Espírito de Deus passou a direcioná-lo. O Espírito de Deus passou a guiá-lo. E nós, o povo de Deus, vivemos nesse sentido. Nós somos direcionados pela presença de Deus. É assim que nós vemos as coisas acontecer. A presença do Senhor tem que tomar conta de você. Vamos ver aqui alguns outros detalhes. Para que você possa ver todos os planos de Deus acontecer, não perca a oportunidade de obedecer. Não perca a oportunidade de ser útil para a sua família, para Deus, para os irmãos de sua congregação. Por quê? Nós vamos estar vendo, a primeiro momento aqui no capítulo 17, versículos 17 e 18, o seguinte:
Jessé disse ao seu filho Davi: pega para teus irmãos uma efa deste grão tostado, 10 pães e corre, leva-os para teus irmãos no acampamento. Leva também estes 10 queijos ao chefe da unidade deles, e vê como os teus irmãos estão passando e trazer notícia deles. Vocês estão entendendo? Davi, ele foi comissionado. Ele já tinha uma missão da parte do seu pai, que era levar todo esse suprimento para os seus irmãos, saber como eles estão em meio à guerra. Eles estão travando a batalha novamente com seus inimigos históricos, que são os filisteus. Eles estavam ali há meses acampados ali, todos os dois exércitos, e esse confronto até então não havia terminado. A missão de Davi era levar todo esse mantimento, ter notícia dos seus irmãos e ainda deixar um pouco para o encarregado de tudo. E as qualidades de Davi, elas não continuam somente aí. Ele era responsável com aquilo que estava sob seu cuidado. Antes de sair, Davi, ele tem a seguinte cautela, versículo 19: eles estão com Saul, todos os homens de Israel, no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi então se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um pastor, pegou tudo e partiu como Jessé havia ordenado. Nós devemos ser responsáveis. Se nós não conseguimos obedecer os nossos pais, cuidar bem da nossa casa ou daquilo que já está sob o nosso cuidado, seremos relaxados para com as coisas de Deus. Desobedecendo, dificilmente as coisas começarão a acontecer. As promessas demorarão mais, porque Deus se agrada da obediência. Mas isso tudo aqui não é uma obra do acaso. Isso tudo aqui não é simplesmente algo corriqueiro da casa. Não é porque ele era o mais jovem, os mais velhos estavam lutando na guerra, ele tinha que trazer notícia para os seus pais, mas é a mão de Deus conduzindo tudo para que Davi possa começar a alçar voo na presença de Deus. Para que o Senhor possa começar a usá-lo dentro de todo o projeto, de todo o trajeto, de todo o desenvolvimento, de todo o preparo e amadurecimento que esse jovem terá até essas promessas se cumprirem a partir do momento que Samuel chegou na porta da sua casa. Continue comigo aqui. Preste bem atenção. Nós devemos estar sempre atentos ao que Deus está nos levando. Por quê? Davi, logo em seguida, ele vai procurar saber o que está acontecendo no campo de batalha. Era o exército de Deus vivo que estava na peleja. E é claro que o jovem, sendo quem era, ele queria ter notícia a respeito do assunto. E aí no versículo 22 ao 26 do mesmo capítulo, temos o texto diz: correndo e progredindo, nos apresentando o seguinte: Davi entregou o que havia trazido ao guarda, os suprimentos, e correu para onde estavam as tropas. Chegando ali, perguntou seus irmãos se estavam bem. Enquanto conversava, eles, Golias, o guerreiro do exército filisteu de Gade, aproximou-se e os desafiou como de costume. Davi ouviu isso.
Quando todos os soldados israelitas viam que ele era um guerreiro, fugiam apavorados. E diziam: veste aquele guerreiro que veio. Ele veio para desafiar Israel. O rei recompensará com grandes riquezas quem matar e dará sua filha por mulher. E isentará de impostos a casa de seu pai em Israel. Então Davi falou com os homens que se acharam perto dele: qual será a recompensa de quem matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Pois que é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército dos filhos? Ele está se inteirando do que está acontecendo. E ele vai até as pessoas certas. Ele procura ter informação. E no final de tudo ele fica sabendo até da recompensa. O rei isentaria de impostos e ainda daria de suas filhas para quem derrotasse esse gigante que todo o exército estava com medo. O gigante Gade, que era Golias. Então, o que nós estamos percebendo é que há alguém que não está sendo intimidado ou tomado pelo medo ou pela situação simples. No final ele diz: quem é esse incircunciso que declarou guerra contra o exército de Deus vivo? Quem é este que não faz parte da aliança de Abraão, que veio lutar contra Deus? Quem é este audacioso, sem noção, que veio pelejar contra Deus? E era comum nessa época, quando a guerra demorava, quando não havia vencedor nem de um lado nem do outro, eles escolheram o melhor guerreiro para travar uma luta, e o vitorioso levaria o triunfo para todo o exército, e aquele grupo ali ganhava a guerra, terminava o conflito, e aí se finalizava o problema. Mas preste bem atenção: se você quer que os planos de Deus venham a se cumprir na sua vida, você precisa se inteirar de tudo que está havendo, você precisa se preocupar com as coisas de Deus, você precisa honrar ao Senhor, não deixar ninguém descredibilizar quem Deus é, independente da situação, porque há problemas que são maiores do que nós, há situações que nos trazem medo, há levantes gigantescos que nos assombram, mas nós estamos do lado certo, fazemos parte do exército certo, e é Deus que luta por nós, o exército é dele. Se nós estamos na frente de batalha, estamos obedecendo ao Senhor, lembre-se, todo esse confronto é de Deus. É de Deus. Mas é claro que diante de todos esses acontecimentos, diante do calor intenso da batalha, da pressão dos problemas que nós temos que lidar, nós não podemos, nós temos que ter cuidado com as conversas atravessadas. Porque é muito comum quando estamos enfrentando todo tipo de tribulação, as pessoas chegarem e tentar nos desanimar, tentar nos ridicularizar. Preste bem atenção. O texto continua dizendo, já no versículo 27, os soldados repetiram que a palavra dizia: essa será a recompensa de quem matar. Quando Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu a conversa com aqueles homens, ficou furioso com Davi e disse: por que vieste aqui para cá? Com que deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Eu conheço o teu orgulho, a tua maldade, o teu coração, pois desceste para ver a batalha. Davi respondeu: o que fiz eu agora? Não posso nem conversar. Então se voltou para o outro, repetiu as suas perguntas, e o povo lhe respondeu como da primeira vez. Então, se você está percebendo que alguém não está lhe abençoando, se alguém não está compartilhando uma boa nova, uma palavra que vai te levantar, uma palavra que vai te edificar, uma notícia da parte de Deus para te ajudar, tampa os seus ouvidos, porque senão nós podemos vacilar, perder o foco e quem sabe até perder a guerra. Davi saiu dali
e continua a sua conversa com outras pessoas. Você possa interagir com pessoas que têm o mesmo propósito, com pessoas que estão servindo o mesmo Deus, porque lutas todos temos. Mas nós devemos saber com quem nós estamos conectados e a quem nós temos servido. Então Davi, ele tinha toda essa cautela. Outra coisa, ele decide comprar a briga. Ninguém mandou, ninguém pediu, não foi lá o chefe de turma, como aqui foi citado, quem comandava as tropas, não foi Saul, não foi uma ordem do profeta, o texto não diz. O pai de Davi não mandou ele fazer isso. Preste bem atenção, isso não era algo da parte de Jessé. Ele ouviu tudo que aconteceu e ele tomou para si os problemas de Deus. Entre aspas, eu quero dizer. Por quê? Deus sempre toma os nossos problemas para Ele, não é? Ele não carrega sobre Ele. Agora, o que Deus quer é que possa haver alguém no nosso meio, diante desses confrontos, que vai fazer algo sem Ele mandar, sem estar na lei, sem obrigação. É alguém que entende quem Deus é. E o que nós podemos, o que dá para ser entendido e tomar, irmãos, como exemplo, é o seguinte, é o amor à obra. Simplesmente Davi amava o Senhor. E aí ele decide fazer aquilo que ninguém está fazendo, travar essa batalha. Continue comigo. Davi, ele era um rapaz habilidoso. Ele não estava ali por acaso. Ele já era experimentado. Ele tinha experiência protegendo as ovelhas de seu pai. Ele lutava contra urso, contra leão e tomava as ovelhas da boca desses predadores, e Deus o dava vitória. E ele também era alguém que tinha esse instrumento, essa funda que ele vai estar usando para derrotar o gigante. A história diz que o povo de Israel, eles poderiam acertar um animal à distância com essa funda. Então, tudo que vem acontecendo, até mesmo no anonimato, sem as pessoas ainda verem, sem você ainda estar diante dos holofotes, Deus já está te preparando. Porque esse gigante, ele tinha experiência de batalha. Nós vamos ver aqui. Ele era alguém que cresceu em meio ao calor da guerra. E ele tinha todo um preparo. Mas Davi tinha muito mais que isso. Ele tinha confiança em Deus. Ele cria que Deus o salvaria. Ele acreditava que Deus lhe daria vitória. Aí no versículo 31, então depois de ouvir que Davi tinha dito, contaram a Saul que mandou chamá-lo. Davi lhe disse a Saul: não deixe que ninguém desanime por causa dele. Teu servo lutará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: não poderás lutar contra esse filisteu, pois ainda é moço. Ele é guerreiro, experimentado desde a sua mocidade. Então Davi disse a Saul: teu servo cuidava das ovelhas do teu pai. E sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu o perseguia, o matava e arrancava-lhe da boca o cordeiro. Quando ele estava para me atacar, eu o segurava pela barba e o feria pela barba. O teu servo matava tanto o leão como o urso. Ele afirmou aqui: esse filisteu incircunciso será como um deles. Ele proferiu, ele afrontou o exército, Deus vivo. E Davi disse mais: o Senhor que livrou das garras do leão, da garra do urso, me livrará da mão desse filisteu. Então
Saul disse a Davi: vá, o Senhor seja contigo. E Saul colocou a sua própria armadura em Davi, pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Pôs a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. Então disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Davi tirou, então pegou o seu cajado, escolheu 5 pedras lisas de um riacho, colocou na bolsa, no alforje, e pastou e carregava, aproximou-se do filisteu com uma funda na mão. Davi não só decidiu enfrentar o gigante, mas como também animou o rei. Ele falou: não desanime, rei, a minha história é essa. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Quem é esse tipo de pessoa para trazer terror ao povo de Deus? Eu pelejarei contra ele, assim como Deus me deu vitória contra esses 2 animais, esse urso e esse leão. Esse filisteu também cairá sob a presença do Senhor. Quando nós confiamos em Deus, não há nada que fica de pé. Simplesmente um pastor que deixou o seu rebanho e foi enfrentar o gigante com o seu bordão, o seu alforje. Há momentos que as coisas dessa terra não se encaixam sobre nós. Há momentos que não temos que lutar com armas bélicas, não é com o suprimento dessa terra, não é com coisas materiais. A nossa luta é espiritual, então nós temos que confiar naquilo que Deus vai fazer, temos que confiar na palavra de Deus, temos que acreditar no nome do Senhor. Confia no nome do Senhor, porque Ele é quem te salvará. Você precisa confiar em Deus, mas como? Se a minha vida dependesse disso, com toda a certeza eu te afirmo, como se a sua vida dependesse só disso. E é fato, é literal. Você precisa confiar em Deus. Versículos 41 e 47. O filisteu também vinha se aproximando de Davi com um escudeiro à sua frente. Quando olhou, viu Davi, um jovem ruivo de boa aparência, e o filisteu desprezou. Disse a Davi: por acaso sou algum cachorro para que venhas contra mim com um pedaço de pau? O filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E disse mais a Davi: vem atacar, eu entregarei o teu corpo às aves dos céus, animais selvagens. Mas Davi lhe respondeu: tu vens a mim atacar com espada e lança e escudo, mas eu vou te atacar em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te ferirá e cortará a tua cabeça e pegarei os cadáveres dos soldados filisteus, as aves dos céus, os animais selvagens, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. E para que todos aqui se ajuntem e saibam que o Senhor salva, não com espada nem com lança, pois a batalha é do Senhor, e Ele vos entregará em nossas mãos. Davi fez questão de ir confiante no Senhor, para mostrar para todo o povo e para que todos ali soubessem mais uma vez que Deus salva, não através de apetrechos humanos, mas Ele salva através da sua presença. É o que Ele diz: você vem a mim com espadas e lanças. Você vem a mim com espada e lança contra mim. Os seus deuses são falsos, mas eu vou contra você com nada disso. Eu vou contra você no nome do Senhor dos exércitos, a quem você tem afrontado. Não afronte o nome de Deus. Não desrespeite o nome do Senhor. Dele é a guerra, dele é todos os exércitos. É isso que Davi está dizendo. Você não sabe quem você afrontou. Você é uma pessoa insensata, louca. Hoje mesmo Deus te derrubará. Confia no nome do Senhor, porque é Ele
que te faz vencedor. É Ele que te coloca como vencedor. Versículos 48 ao 51. Quando o filisteu se levantou, se aproximou para se defrontar com Davi. Este foi correndo para o combate, para enfrentar o filisteu. Então Davi colocou na mão, no alforje, tirou dali uma pedra, lançou com a funda, ferindo o filisteu na testa. A pedra se cravou na testa dele e ele caiu de rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra, ferindo e o matando. E Davi não levou nem sequer uma espada na mão. O autor faz questão de dizer, ele não levou sequer uma espada, para mostrar o que Deus é capaz de fazer. Simplesmente uma pedra cravada na testa de um homem grande, e ele caiu por terra. Um jovem o derrotou, menosprezado pela sua própria família, desacreditado até pelo rei, mas confiante no poder de Deus. Quando os problemas estão assim, devemos confiar no poder de Deus. Golias tinha as suas experiências, ou experiência no campo de batalha, mas Davi tinha um relacionamento com Deus. Davi tinha confiança em Deus. Davi confiava no Senhor em meio à guerra. É o que você deve fazer também. Não é o que você tem, mas é quem você é na presença de Deus, do Senhor, que faz a diferença. Como o autor diz, ele sequer não levou uma espada. Não eram as pedras que ele tinha, mas era quem ele é. A confiança que ele tinha no Senhor. Confia no nome do Senhor, porque é Ele. É dele que vem a sua recompensa. Continua a confiar no Senhor, continua a obedecer, continua a crer, continua a avançar, a guerrear no nome dele. E é Ele que te recompensará. Versículos do 52 ao 58. Então os soldados de Israel e Judá levantaram-se gritando, perseguindo os filisteus até a entrada de Gate, até as portas de Ecrom. Os filisteus feridos caíram pelo caminho de Saram até Gate, até Ecrom. Então os israelitas voltaram da perseguição, os filisteus saquearam seus acampamentos. Davi tomou a cabeça do filisteu e levou para Jerusalém, mas guardou as armas dele na sua tenda. Quando Saul viu a Davi saindo para lutar com o filisteu, perguntou a Abner, ao chefe do exército: Abner, quem é este jovem filho? Abner respondeu: rei, tão certo como tu vives, não sei. Então o rei diz: pergunta de quem ele é filho. Depois que Davi matou o filisteu, Abner me chamou e me levou até a presença de Saul. Davi trazia nas mãos a cabeça do filisteu. Então Saul perguntou: jovem, de quem é filho? Davi respondeu: sou filho do teu servo Jessé, do Benjamim. Davi foi mandado por seu pai, e o nome dele, do seu pai, Jessé, foi honrado. Ele foi levado até a presença do rei. Quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós estamos no poder do seu Espírito, quando nós estamos conectados com Deus, nós estamos diariamente na presença, mas é do Rei dos Reis. Nós somos levados até lá. Deus sabe quem nós somos. Deus sabe dos nossos problemas, diferente de um rei terreno. O nome de Davi foi conhecido e o nome de Jessé foi honrado. Porque da tribo de Judá, que viria o rebento que cresceria como o rei dos reis, cuja a sua aparência era como de tronco seco para que ninguém o desejasse.
cujo seu sacerdote não teria fim, que seria ungido também como o rei Davi, mas o seu reinado não teria fim, o Espírito Santo se apoderaria dele, ele viria a mando do seu Pai também, pelejaria por nós, ganharia essa guerra e a venceria, sem levar uma espada na sua mão, diferente dos seus seguidores, para nos mostrar que ele salva não com lanças e não com cavalos, mas através do seu sangue que foi vertido por nós na cruz do Calvário. O reinado de Davi passou, ele descansou, foi o homem segundo o coração de Deus, mas o reinado de Cristo Jesus não tem fim. Ele venceu, ele que está conosco, é ele quem é o nosso capitão, é ele que é o nosso rei. E mesmo se nós tivéssemos todos os exércitos do mundo do nosso lado para lidar com esse inimigo, não venceríamos. Perderíamos sempre, sempre, sempre. Assim como Davi também perdeu para ele. Assim como todos os outros. Menos uma pessoa, Jesus. O nome desse grande inimigo é o pecado. E quem o venceu, quem venceu a morte, foi Jesus ao ressuscitar. E nele nós somos mais do que vitoriosos, mediante aquele que nos amou e se entregou por nós, por você e por mim, para nos salvar. Você jovem, você senhora, você senhor, você filho ou filha. A pergunta é: você também é um filho ou uma filha de Deus, uma serva do Senhor? Isso só pode acontecer se você entregou a sua vida para Jesus, confiou nele como seu único Senhor e Salvador, que o tem como seu rei, ele que governa todas as coisas, ele que tem que reinar sobre o seu coração. E assim o Espírito Santo também se apoderar de você, e você poderá ser cheio dele, através do poder da palavra, para que você possa vencer também todos os seus gigantes. Nós precisávamos de uma pessoa para lutar por nós, como Israel um dia precisou. Nós não somos como o rei Davi. Pelo contrário, nós somos como o povo de Deus, que estava morrendo de medo do gigante. Nós morremos de medo desse gigante chamado morte. E precisávamos de alguém vir para lutar por nós. E essa pessoa veio lutar por você. O nome dela é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E mesmo que passamos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está aqui. Essa é a sua bondade e misericórdia nos seguirão para todos os dias da nossa vida. E habitaremos na presença dEle para sempre. Para sempre. Para sempre. Foi Deus que te trouxe até aqui. Deus também quer te separar. Deus também quer te santificar. Deus também quer te preparar para os propósitos que Ele tem para você. Deus também quer te levantar. Deus também quer te usar como instrumento na mão dEle. Deus quer fazer de você um filho ou uma filha amada, um servo ou uma serva do Deus Altíssimo, para que quando esses confrontos chegarem, você possa entender: não, é Deus que me protege, a guerra é dele, porque Ele tem governado a minha vida. E aí, a presença dele vai crescer como renovo, sarando a sua vida, porque é a raiz de Jessé. Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, carregou sobre ele, e sobre as suas pisaduras, eu e você fomos sarados. É Deus que te cura, é Deus que te sara, é Deus que te liberta, é Deus que te salva de toda a opressão. Porque hoje a nossa luta é contra principados e potestades do ar que tentam nos separar da presença de Deus. Somente sujeitos a Deus podemos resistir ao diabo e ele foge de nós. Só podemos resistir a ele se
confiarmos na graça do Senhor literalmente, estivermos dobrados, humilhados debaixo das suas potentes mãos, assim o leão da tribo de Judá pelejará por você. Amém?